Aqui na companhia do ator Cláudio Gabriel, prazer tê-lo aqui no Divã Cultural. Obrigado. E numa temporada tão bonita aqui no Teatro Nelson Rodrigues, com uma peça de Nelson Rodrigues, né? Sim. E uma peça que foi um divisor de águas na carreira dele, né? Ele que até então se ocupava, muitas pessoas falavam, não, são peças míticas, né? Não, ele trabalhava mais com arquétipos, não havia um lugar específico. De repente ele chega e coloca a falecida dentro de um cenário urbano, com todas as coisas, as neuroses dos personagens no ambiente carioca. Então, primeira pergunta, como você se aproximou de Nelson Rodrigues a primeira vez, como Nelson chegou até o teu coração, e como foi a tua chegada a esse projeto? Bom, a gente estuda Nelson Rodrigues, né? Passa pelo Nelson Rodrigues na escola de teatro, claro, já conheci algumas obras, né? E a importância enorme que ele tem na nossa dramaturgia, né? E como se fosse um nosso Shakespeare, né? Sim, com certeza. Então, assim, é sempre bom que a gente monte Nelson Rodrigues, né? Que sempre tenha Nelson Rodrigues para as pessoas assistirem, debaterem. É um autor que ainda, apesar da época, né, tão distante, ainda ainda cola, né, com o nosso tempo, as questões atuais, né, que a gente vive. E o Nelson Rodrigues, até ano passado, engraçado, até ano passado eu só havia feito um longa-metragem do Clóvis Melo, que chamava Ninguém Ama Ninguém por Mais de 2 anos. Era um longa composto por vários contos da vida como ela é. Sim. Então eu fazia parte de um desses curtas que compunham esse longa. E isso foi um tempo atrás. E ano passado eu tive a oportunidade de ser convidado pelo Bruce Gonlewski para fazer A Bonitinha Mais Ordinária, onde eu faço o Peixoto, um personagem maravilhoso. Icônico, né? Que inclusive estou muito feliz porque estou indicado ao prêmio APTR desse ano por esse trabalho ano passado. E logo depois eu fui convidado pelo elenco da falecida, a direção, a produção, para, na verdade, substituir o meu grande amigo Telmo Fernandes em algumas apresentações no sul do país. Então eu não estou na origem do projeto da falecida, mas tive essa oportunidade de fazer o Toninho lá no sul, em algumas apresentações, algumas cidades, e logo depois, no circuito da Caixa Cultural, um outro ator precisou ser substituído. Então eu faço papéis secundários e deliciosos. Eu gosto muito, é uma maratona de troca de roupas e tipos diferentes que a gente tem nuances que compor. psicológicas, né? E numa peça que eu já tinha assistido como espectador, porque sou amigo de todo mundo, e aí tinha assistido no Copacabana Palace, quando estreou aqui no Rio. Então, agora nessa temporada aqui no Nelson Rodrigues, mais uma vez no Teatro Nelson Rodrigues, porque a falecida, a Bonitinha também foi aqui. Foi aqui, é verdade. E aí eu estou tendo a oportunidade de fazer esse trabalho, enfim, nesse projeto, no lugar do Thiago Marinho dessa vez. E estou muito feliz, porque realmente é uma equipe maravilhosa, um projeto muito bom, muito bem cuidado, bem dirigido, as atuações são maravilhosas. E o nosso camarim, nossos bastidores também é maravilhoso, assim, um astral muito bom, que eu sempre digo que quando os bastidores são bons... Isso reflete no palco, né? Com certeza. E como é que você sente hoje o feedback das pessoas em relação à temática do Nelson? Porque o Nelson sempre foi muito polêmico, década de 50, você imagina, né? Eu me lembro quando eu fiz uma entrevista com a Fernanda Montenegro em 2018, ela falava, por exemplo, do Beijo no Asfalto, que as pessoas se rebelavam, tinha pessoas, mas isso é uma imoralidade, e às vezes o Nelson presente ia discutir com a pessoa lá fora. Então havia toda aquela turbulência. Como é que hoje, porque me parece que as redes sociais mostraram que o ser humano não evoluiu tanto psicologicamente assim. A gente vê coisas lá de trás ainda muito presentes dentro do inconsciente humano. Mas como é que tem sido as plateias aqui, a recepção da temática do Nelson? Eu imagino e sei dessas informações, né, que na época era um escândalo, né? Mas por quê? Porque o Nelson ele abre a ferida social, Exato. né? Ele expõe a sociedade brasileira com uma dramaturgia muito bem feita, diálogos muito bem estruturados, a dramaturgia em si, a carpintaria dele é muito bem armada, inclusive a falecida eu acho talvez uma das peças mais bem amarradas, assim, enxutas, que dão uma mensagem bem direta ao espectador, né? E sempre com aquele humor desconcertante dele, né? Sim, exatamente. A falecida eu considero meio que uma tragicomédia. Sim, é né? verdade. Então a resposta do público é excelente, assim, ninguém está indo embora, ninguém está esbrafejando na plateia, pelo contrário, a gente tem uma conexão muito interessante, tanto dramática quanto cômica.
Claro que o humor é pontual e ácido, né, na peça, e a gente tem uma resposta imediata de risos na plateia, né? Isso é muito bom. Mas também tem pessoas que se emocionam muito, né? Então, eu acho que, enfim, o conjunto da obra, tanto a dramaturgia do Nelson quanto a nossa montagem, ela tem sido muito feliz nesse aspecto. Ok. Muito obrigado pelo teu depoimento aqui no Muito Divã Cultural. obrigado. Sucesso na temporada. Pela oportunidade. Muito obrigado.